Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Café. Esse espaço que vem pra gente dar um break na mente, dar uma liberada, um espaço, né? Abrir um espaço nesse turbilhão do nosso dia a dia, no turbilhão de informação, de coisas para fazer, de coisas para estudar, né? A realizar. E esse podcast te convida a só respirar, deixar a mente fluir com as palavras que vão aparecer aqui, né? E eu tô extremamente feliz, como sempre. Eu tô muito feliz de poder continuar esse projeto, de estar aqui em mais um momento muito especial, né? Como todos os outros, mas cada pessoa que vem aqui tomar um café comigo ou que toma um café comigo é um momento especial, porque são conexões únicas, são palavras únicas, né, que surgem no momento em que a gente está conversando, que a gente está aqui dialogando e realmente eu fico muito empolgada e muito feliz de poder compartilhar todos esses insights e compartilhar essas conexões que acabam acontecendo em uma hora café com vocês, né? E hoje eu tenho uma convidada super mega ativa. Não que, de novo, né? Eu já falei isso algumas vezes. Eu sou também um pouco agitada, então meus pares não podem ser tão diferentes assim, né? Embora eu sou também cercada de bastante pessoas que têm os dois pezinhos no chão, né? Que me ajudam a sair, né? Desse mundo agitado. E também, mais um motivo, né? Do Hora Café ser esse momento da pausa, para que a gente realmente possa respirar. Então, mas não tem realmente como as pessoas que me cercam e que eu tenho convidado para tomar um café e aceitado muito prontamente, não ser também um pouquinho assim, semelhante a mim, né? Então, hoje nós vamos bater um papo super especial com a Ana Paula Martins, né? A Ana, ela é mais uma daquelas pessoas que a gente conhece e pode ficar bastante tempo sem conversar, né? Que a gente pode ficar assim dias, meses ou até anos, mas quando a gente volta a conversar é como se a gente tivesse encontrado no dia anterior. Não é verdade, mesmo. Ana? É bem isso. Ana, seja muito bem-vinda à Hora Café. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né, de tomar esse café. Eu sei, te conheço o suficiente para saber o quanto esse momento talvez seja um pouco desafiador, mas a ideia é essa mesmo, é a gente cutucar, bora pro desafio. A gente provocar as pessoas a saírem da sua zona de conforto, isso, né, em alguma medida, não com o propósito de desestabilizar, mas naquela ideia de que a gente sabe que a aprendizagem só acontece no desconforto. Eu tava pensando nisso. Eu tava lembrando dos amigos aqui e pensando e lembrando disso. Eu tô muito feliz, obrigada. Primeiro honrada, né? Porque quando saiu o primeiro episódio eu falei, uau! E aí comecei a ouvir. Só disse pra ela, não para, continua, não para, continua. E aí numa conversa eu disse assim pra ela, pois é, já me imaginei lá. Ela assim, eu também. Eu falei, sério? E aqui estou, né? Então, porque não tem como, né? A gente não... Porque o Hora Café é isso, né? A gente trazer aquilo que a gente já faz, a gente já fazia, ou enfim, né? Que é essa troca gostosa, as coisas que a gente pega toda nossa caixinha de ferramenta aqui, vai jogando elas, jogando tudo que a gente tem, e às vezes a gente quer resolver todos os problemas do mundo, né? Sim. Pink cérebro, a gente quer dominar o mundo, né? Ainda mais pra gente que, né? A Ana é uma amiga que já foi uma grande colega e parceira de trabalho, então a gente trabalhou juntas na escola e juntas mesmo, gente. De verdade. De dividir aula, de dividir uma turma, de estar as duas na mesma sala, trabalhando com os mesmos alunos.
que foi um tempo maravilhoso. Realmente. De muito, muito aprendizado, assim, muito. Que já tá fazendo aí um pouco mais de 10 anos. Uhum. Eu tava relembrando isso esses dias. Veio naquelas lembranças do Google, assim, fotos de várias aulas que a gente construiu coisas com as crianças juntos. E aquele olhar de laboratório que a gente fazia durante a aula, assim, eles trabalhando, olha lá, tu tá vendo esse? Né? A gente ia uma do ladinho da outra e fazia reflexão, análise de toda a situação. E depois vários momentos que a gente chamou as famílias também. Então, nossa, tenho muitas memórias, assim, de como a gente observá-los em loco, né? Trabalhando. A gente conseguia se refletir, se observar como pessoa, olhando para eles. Era muito interessante. É muito para além daquele determinado conceito, aspecto, montagem, né? A gente fazia essa análise, assim, olhava para as crianças e as potencialidades, tinha que mediar situações, algumas, né? Alguns conflitos que vão acontecer. Porque a proposta na ocasião que nós trabalhamos juntos era justamente essa, né? Eu lembro que eu falava muito isso para os pais. Meu papel aqui é dar problema para os filhos de vocês. Para eles resolverem. Para que eles possam aprender a resolver. Né? E com isso eles irem ampliando o repertório, né? E sempre terem esse mindset de resolução. Seja em qual área da vida eles forem atuar. Então, o meu papel, principalmente com a robótica, esses últimos anos dentro da escola, foi isso, né? Depois, claro, refletiu também nos materiais ali que eu construí, que foi, eu sempre vou partir de situações problemas. Então, trabalho em equipe e situação-problema. Trabalho em equipe, situação-problema. Porque a vida é isso. A vida é a gente estar o tempo todo rodeado de pessoas, o tempo todo a gente trocando com pessoas, né? Para resolver os nossos desafios do dia a dia. Quando a gente está sozinho, eu penso que é muito mais, às vezes, desafiador, ou então muito mais lento de que você conseguir solucionar alguma coisa, né? Então, essa partilha, esse relacionamento com as pessoas que eu acho que nos dá a possibilidade de avançar como humanidade mesmo, né? E talvez seja esse também o grande desafio na outra ponta. Porque trabalhar com seres humanos, seja qual idade for, não importa. É extremamente desafiador. Muito. E eu acho que tu tens isso na sua caminhada, né? Então, eu tô numa ponta e tô na outra. Gente, a Ana, ela também foi professora do meu filho. Pronto, lá vem, ela vai contar tudo. Meu Deus, a minha idade, né? Não, a gente sempre fala que foi ontem. Isso. Assim, resumidamente, foi ontem. Isso. Eu vou aproveitar esse espaço para te agradecer mais uma vez. Ela não tinha falado nada, eu tenho que me concentrar agora, eu vou ficar emocionada. Te agradecer, porque tu é aquela professora que tem muito conteúdo, tem muita ciência envolvida aí nessa pessoa. Ela é mestre, gente, mestre, pensa. Já sou mestre velha. Mas tu jamais, em nenhum momento, deixa toda essa ciência ou esse conteúdo ser o foco. O foco sempre para ti são eles. Sim. São os estudantes, né? E eu lembro de cada vez que a gente conversava sobre os questionamentos, né? Sobre como é bom provocá-los a questionar. Porque é quando a gente aprende a desenvolver questões, quando a gente aprende a perguntar. Fazer perguntas. Né? Fazer perguntas, é isso que move. Né? É isso que nos move. Então, eu te agradeço muito por ter promovido isso para o meu filho, né? Assim, corroborando com aquilo também que já estava naquela cabeça deles, toda questionadora, né? Então, te agradeço demais, né? Muito obrigada. Por ter feito esse trabalho lindo com ele. A gente, falando agora dos relacionamentos, né? Tem uma coisa que eu acho que eu nunca te falei. Ai, meu Deus. Eu vou... gente, às vezes a gente chora também. A gente ri bastante aqui, mas às vezes a gente chora. Tá? Pode ser que isso aconteça hoje. Ai. Mas assim,
tem uma coisa além de tudo, além da profissional que você é, da pessoa que você é, a gente falei isso várias vezes, que eu te admiro demais, 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 mas tem uma coisa em ti que tu me ensinou e talvez tu não sabe. Eu acho que não. Teve um momento da tua vida que foi extremamente desafiador. Vários. E que tu compartilhou muito comigo. Sim. Que foi, e sinta-se muito à vontade de tu olhar pra mim de verdade e dizer assim, eu não quero falar sobre isso, tá? Troca de assunto. Essa caixinha eu não quero abrir, troca de assunto, Grazi. Eu sei do que é, que tudo bem. Mas quando você e o teu marido passaram por momentos difíceis no relacionamento. Sim. E foi um pouco depois do meu processo de separação, alguns anos ali depois, né? Não muitos anos depois. E a forma como tu resolveu, como você e ele, e por isso eu também admiro demais o Bira, tenho um carinho enorme por ele, a forma como vocês defenderam a família de vocês, a forma como vocês se uniram para resolver as diferenças, para mim foi o maior exemplo de relacionamento que eu já vi até hoje. Obrigada, amiga. Porque por mais que doesse, por mais que tinha dias que tu tinha vontade de largar tudo, que tu tinha vontade de, enfim, soltar, né? Chutar o balde. Tu foi tão firme, né? Tão compreensiva e tão paciente. Os tempos das pessoas são diferentes, né? Hoje eu vejo isso materializado no meu filho, né? Eu venho lá acelerada para chegar no horário, ele vem no passinho dele. Aí quando eu voltei do almoço, eu fui almoçar na linha e falei, já tá em casa? Eu falei, não tô em casa ainda, porque eu tô no Pasto Rafael, né? Ele vem, mas isso também é para me ensinar, né? Que é essa pressa toda, enfim. E isso é para exemplificar que o tempo das pessoas é diferente. E é muito fácil a gente lidar com quem é igual a gente. É muito fácil. É muito fácil a gente estar do lado daquele que gosta da mesma música, que curte o mesmo futebol, que tem as mesmas ideias e as mesmas convicções de vida. E nós temos muitas coisas muito parecidas, eu e ele. Mas também muitas coisas que a gente pensa totalmente diferente. Quando a gente se encontrou lá há 20 anos, a gente se olhou e disse assim, ok, nós não queremos repetir erros que nós dois já tínhamos vivido em outros relacionamentos, né? E aí a gente falou assim, eu quero ser respeitado. Eu falei, eu tenho essa convicção, eu tenho essa formação, eu penso assim, e tu pensas assim, então a gente nunca vai querer eliminar essa essência um do outro. Pelo contrário, a gente quer aprender com essa essência, né? E quando vem as dificuldades, meu pai sempre diz assim, o amor sai pela janela, a partir do momento que as dificuldades entram pela porta, o amor sai pela janela, algo parecido assim. Que é na hora da dificuldade, da adversidade, que a gente olha e diz assim, tá, ok, o que sobrou? Tem alguma coisa ainda? Foi a pergunta. Tem? Então vamos lá. Tá disposto? Vamos reconstruir, catar os casquinhos, independente da situação que esteja vivendo, né? Isso é em qualquer situação. Ok, vamos lá. É isso, tá. Então, vamos lá. Pacientemente, entendendo que o meu tempo era um e o tempo dele era outro, né? O tempo de querer estudar, o tempo de querer... né? Hoje, por exemplo, ele está lá apresentando trabalho no Congresso Internacional, qualificou o mestrado, que ele decidiu no tempo dele que ele queria fazer, né? Então, com 50 anos, ele disse, eu vou fazer mestrado. Eu falei, bora, vai, tô aqui. Se eu quiser emendar o doutorado, vai, ok? O doutorado agora não está nas minhas perspectivas, eu tenho outro doutorado com 11 anos para preparar para o mundo, alguém tem que estar cuidando, né? Então, queres ir? Tudo certo, eu não vejo nesse momento, eu tenho uma intenção, eu tenho uma coisa assim, uma vontade acadêmica de continuar estudando, mas eu quero poder fazer diferente do que eu fiz no mestrado, né? Assim, sempre fui trabalhadora e estudante. E o doutorado não dá para fazer nessa pegada, com a carga horária que eu tenho na escola, com o volume de coisa. Então precisa estar num outro momento. E não é agora, assim, nunca não. Mas nesse momento ainda não. E assim, de ir colhendo esses frutos pelo caminho, né? E de observar que é só o tempo do outro, né? A gente às vezes quer impor e achar, por que o outro não faz assim? Não. Né? Quando tem amor também tem isso, de entender que o tempo do outro é o tempo do outro. É que é o respeito, na verdade, né? E quando tu falas, quando a gente
o tempo do outro é o tempo do outro, né? A gente vê isso, tu vê isso no teu filho, tu vê isso no teu marido. Eu vejo isso muito no meu filho também, porque ele também tem um tempo completamente diferente do meu, né? E isso nos ensina muito. Mas só nos ensina quando a gente se permite. Então, quando a gente para e pensa... a gente idealiza muita coisa. Eu acho que os relacionamentos, de modo geral, não só os relacionamentos conjugais, né, enfim, os amorosos, mas todos os relacionamentos, seja no trabalho com os teus pares, seja no teu chefe, seja na tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, a gente sempre espera do outro alguma coisa, né? E quando este outro não faz aquilo que tu espera, tu se decepciona. E aí, automaticamente, tu culpa esse outro. Mas, em qual momento foi comunicado essa expectativa? Ou foi falado abertamente sobre as ideias que cada um tem, as concepções, os valores, os princípios? Porque a gente vem num ritmo de só fazer coisas. Até mesmo os relacionamentos. Sim. Então, você é educado, que tem uma certa idade que tu vai começar a namorar, que depois, depois tu vai casar, que daí depois tu vai ter teus filhos. E desconstruir essa ordem completamente. Ih, quebrei o castelinho da mãe e do pai, ó. Faz tempo. Exatamente isso. E aí, quando você começa a pensar antes de fazer. Tá, mas peraí, mas por que mesmo eu tenho que namorar agora? Mas por que mesmo eu tenho que casar agora? Né? Então, assim, a gente desconstrói. E quando a gente desconstrói, eu acho que tem dois caminhos, né? Ou você busca tentar entender, então, o que é essa desconstrução do padrão, né? E não tem questão de certo e errado, né? Assim, já falei isso outras vezes, não é essa, né? É de análise mesmo. Então, assim, ou você precisa analisar isso, de entender, cara, como assim eu tô desconstruindo isso aqui, mas existe aqui uma consciência coletiva de que é assim que se faz. Então tem um autoconhecimento de novo, de entender, mas eu não quero esse caminho, eu quero experimentar outro. E depois, um outro ponto que para mim é essencial e importantíssimo, que é quando eu escolho um caminho diferente, talvez eu já não pertença a alguns lugares. Sim, eu sempre costumo dizer que isso tem preço, né? Que as escolhas têm preço. E esse preço não é necessariamente monetário, né? O preço é a questão de valor, né? Isso, então o preço de eu dizer pra galera, não, eu não vou sair, eu não vou assistir o jogo tal hora, ou eu não vou beber agora porque eu tenho que dar aula à noite. Hoje é o meu caso, né? Eu não vou sair no sábado porque eu tenho longão no domingo. E aí a gente não necessariamente pertence, né? Alguns vão te entender, outros não. Isso. E são é o preço que a gente faz as escolhas, né? Tu tá num lugar, tu vai construindo as tuas relações, ao mesmo tempo que algumas pessoas não vão mais entender aquilo ali que tu tá escolhendo naquele momento, o universo vai te trazendo ou fazendo conexões com outras pessoas que estão naquele momento passando por isso. Por isso que eu acho tão maravilhoso a gente poder conhecer pessoas, né? Elas nunca aparecem na tua vida do acaso. E isso não é uma coincidência, né? Tem toda essa coisa aí da física quântica que fala dessa... Não entendo tanto, já li um pouquinho, assim, dessa lei da atração, né? De você estar conectado com os mesmos propósitos e ir encontrando pessoas que têm os mesmos propósitos e tal. A ciência já conseguiu desmistificar que isso não é só balela, né? Que tem física quântica mesmo nisso. Eu penso sobre isso, eu acredito que isso faz muito sentido, assim. Né? Se for pensar na minha trajetória como professora, no nosso trabalho, no que continua sendo o meu propósito dentro da sala de aula, que é sempre o aluno e é sempre olhar que a nota é um aspecto dele, não define, né? Que aquele 9 e 8 em matemática e o 6 de história não definem uma criança, né? Ali são conhecimentos que eles têm que desenvolver, que alguém um dia disse que tinha que ser daquele jeito, né? Essas pessoas não estão, as que escrevem, elas não estão na sala de aula, ou se elas escrevem, elas não estão mais, produziu material, mas não está lá com a criança de 2022.
Eu brinco muito dos. Eu lembro das formações que eu dava, eu falava dos autores que a gente estuda na graduação, sim, né? Sim. E aí eu falava assim, gente, vamos deixar eles assim no caixão, né? A gente tá na hora de começar a criar as nossas próprias, porque, ok, eles fizeram muito sentido, contribuíram muito com a humanidade, com as teorias e tal, mas foi num contexto que é completamente diferente do contexto de hoje, né? Então, assim, por que não a gente se permitir, de novo, sair desses padrões, né? Olhar ou se permitir olhar para além do que está na tua frente. E Ana, para mim, tudo isso que tu trazes, ele só é possível acontecer por causa de autoconhecimento. Porque eu acho que tu não vai conseguir, porque assim, ó, na medida em que tu olha para esse estudante, tu olha para o teu filho, tu olha para os teus pais, tu olha, enfim, né, pro teu marido, e tu olha e dizer, cada um tem seu tempo, não, eles pensam de forma diferente de mim, e aí, de novo, não tem certo e errado, é uma questão deles, vão para uma linha de raciocínio, a gente, né, vai para outra, enfim, você só consegue ter essa serenidade de dizer, tá tudo bem, sem cobrar do outro aquilo que você queria que ele fizesse, porque é muito mais fácil se relacionar com quem tem as mesmas ideias, né? A gente só consegue fazer isso quando a gente também sabe que nem sempre nós estamos num caminho, né, certo, no sentido, no caminho único. O que é certeza, o que é verdade, né? É que nem discutir sobre o que é real e o que é virtual pra mim, tá? Isso, assim, nem vou entrar nessa seara, porque não, né? Tipo, real e virtual, o que é real? O que é real? Se a gente pensar na Matrix... O que de fato é real? Aquilo que a gente sente, ok, quando eu vejo... N coisas, né? Quando eu tô dentro de um jogo online, eu não sinto... Alegria, tristeza, felicidade, raiva. Diante da eliminação do Brasil há pouco na Copa. Não é? Não tava lá na frente todo mundo. Pois isso é real. Isso é exatamente. Mas a gente não tava lá, não tava jogando, mas é real. Então, assim, eu acho que, pra mim, pelo menos, acredito muito que o autoconhecimento, não no romantismo. Assim, isso é importante, né? Porque, infelizmente, o autoconhecimento, ele foi pra um lado, às vezes, assim, meio obscuro da coisa, né? Mas de trazer para a consciência. Quem somos, o que queremos, como nós nos comunicamos, como nós nos relacionamos, como interpretamos o mundo, o outro, né? E nessa medida que a gente faz essas leituras, essas interpretações, a gente vai aprendendo, então, que realmente cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma, que não precisa ser igual a minha. E aí a gente faz as nossas escolhas, porque tá tudo bem também. Às vezes você olhar e dizer, não, mas também isso aqui pra mim não me serve mais. Isso é importante, que daí, de novo, é um autoconhecimento de respeito consigo mesmo, né? De entender esse movimento. Então, assim, eu admiro demais essa tua leitura, né, assim, tanto com os alunos quanto com esse grande desafio que tu passou, a forma como vocês lidaram, né, de se comunicar muito bem, que talvez aí que esteja, para mim, foi a chave, né, além de cada um se colocar nessa relação, de entender as diferenças um do outro, tanto você quanto ele, mas ao mesmo tempo de falar sobre isso, que é importante. Às vezes fica abafado, e daí quando abafa, chega uma hora que estoura mesmo e não tem caco que tu consiga restaurar. Não tem como restaurar. Então, realmente, isso é uma coisa que eu admirei demais e obrigada. Assim, um dia quando eu crescer, talvez, e eu voltar a me relacionar com alguém. Bem menos, Graciele Paris. Eu, vou me espelhar em você quando eu quiser matar ou voltar a me separar. Já te disseram uma coisa, que o príncipe encantado não existe? Não existe, né? Amor, é que assim, então, esses ideais, né? Pensando nos estereótipos, assim. A expectativa. Você cria o teu príncipe, seja ele qual for, entendeu? Isso, e aí, né, vem aí a desconstrução de mostrar para as meninas que princesas elas podem ser a Merida ou elas podem ser a Cinderela, né? Eu sempre digo, elas podem estar na torre ou elas podem ir lá salvar o príncipe bunda mole. E tá tudo certo. Eu falo pro 15 anos, elas quiserem gente. Se elas quiserem ficar com o príncipe bunda mole, que inclusive elas não precisam de príncipe feito a Moana, que salvou toda exatamente. Toda a tribo dela, né?
Então, assim, inclusive isso chegou no cinema. Então, para ver como a gente precisa desconstruir esses padrões, né? Precisa. É por isso que eu amo tanto as ciências humanas, e uma das minhas paixões é a história. E assim, eu venho das ciências sociais, né? Então, a leitura de mundos completamente exóticos e diferentes, né? Faz com que a gente faça o quê? Olhe para aquele diferente, nossa, e aí tente observar, comparar com o nosso. E no nosso a gente estranhar aquilo que é tão natural, né? Então é um exercício do antropológico mesmo. Eu vou tornar familiar o exótico e vou estranhar o que é familiar, para eu poder ter esse movimento. Pra fazer troca. Isso. Pra pensar fora da caixa. Isso. Porque eu só vou conseguir pensar fora da caixa quando eu fizer essa inversão. Isso. Porque fica fácil de novo quando tá tudo muito... dentro do padrão, Exatamente. né? É sempre assim, foi sempre desse jeito, as meninas seguiam essa profissão, os meninos... Opa, não é assim. Eu tô lendo um livro, quer dizer, estou retomando a leitura, porque esse final de ano é conturbado, de uma antropóloga, na verdade da paleontologia. Ela tá estudando essa versão que, claro, tô no início ainda, né? Que desconstrói a ideia de que as mulheres ficavam só cuidando dos filhos, mesmo lá nos grupos nômades, onde ainda não havia uma organização da linguagem, onde eles ainda não tinham um código, uma organização social maior, né? Onde era caçar para poder comer e isso. Ela desconstrói, a partir dos estudos arqueológicos, né, e da paleontologia, a figura feminina. Então é um estudo completamente novo. E aí tira todo o teu chão, tudo que a história te ensinou até hoje, porque ensinou a partir de quem? Do masculino. E ela inclusive diz assim, os livros foram escritos por quem? Quer dizer, agora quem escrevia? A partir da ótica engendrada masculina, né? Então, ok, ela tinha esse papel, mas esse papel é subalterno a partir de que... a trama é muito interessante. Tu sabe, eu vou ser muito sincera contigo, assim, eu gosto muito desse tipo de abordagem, dessas desconstruções no que se refere à mulher e o papel social dela, né? Gosto muito, assim, eu acho que, claro, a gente precisou também, né, durante todo um tempo. Isso é uma questão de maturidade. Eu não gosto muito de evolução, mas de transformação, na verdade. Quando traz a ideia da evolução é o de seguir, né? Enfim. E eu só me preocupo que a gente já chegou num momento em que a gente tem material suficiente, tem estudo suficiente para nos dizer o seguinte, que, ok, queimamos o sutiã, assumimos papéis masculinos, estamos em espaços masculinos, estamos em liderança, claro, sem falar de números, que a gente sabe que ainda é muito pouco, né, enfim, mas estamos na busca ainda dessa igualdade, que para mim não é igualdade, né, porque somos diferentes, mas assim, eu queria, quando se fala de feminismo, quando fala do feminino, é que a gente pudesse ser o nosso feminino, mesmo em espaços que sejam masculinos. É que os espaços... Tu entende? Sim. Porque assim, Ana, eu venho do TI, que é um mundo masculino. Foi construído como? Por quê? Porque a ciência não permitiu que as mulheres estudassem. Depois, quando elas foram estudar cada vez menos, então assim, é um eco, né? Histórico, não é um eco, é um fosso ainda. Então a gente ainda está construindo. Isso. Esse espaço foi construído como masculino porque eram os homens que estavam na educação naquele tempo. Mas o que às vezes me pega nessas discussões é que assim, ó, eles não fizeram isso porque eles eram maus. Não, né? Então esse discurso não é legal, porque eu não tô lutando contra o homem, entendeu? Isso. Eu acho que, infelizmente, algumas discussões vão para esse caminho. É que a gente tem algumas vertentes. Graça, hoje não fala mais, né? Eu tenho lido assim, durante essa caminhada, desde lá da primeira graduação, eu tenho lido sistematicamente. Então, hoje as teóricas dizem assim, ó, não tem feminismo, a gente não usa mais no singular, a gente usa no plural. Porque a pauta do feminismo negro é completamente diferente da minha. Eu jamais passei qualquer situação que uma mulher preta, pobre, tenha passado. Então ela vai ter pautas e vai ter bandeiras de luta que são completamente diferentes da minha necessidade. E é aí que tá, a mulher é plural, o homem é plural e depende do lugar que ele ocupa na sociedade. Então não dá pra gente dizer, é assim. E não se trata
da gente ir lá e acabar com todo mundo, né? E querer ser contra. De querer ser melhor ou pior, porque a gente não tá lutando, isso, entendeu? Não, a gente tá, na verdade, assim, ó, o que tu falaste antes, né? A gente quer o espaço, a gente quer equidade. Isso. O conceito é equidade. É equidade. Porque nós todos, sejamos homens e mulheres, ou se nós estivermos entre homens ou entre mulheres, nós somos diferentes, a nossa essência é diferente. Isso, exatamente. Então, e a gente se complementa. Ok. Com habilidades. Isso, e o que a gente quer é equidade. A gente não quer ser olhada, não, é mulher, não vou dar vaga pra mulher. Mas se ela tem um currículo, ela tem um saber, e tem um homem, e durante muito tempo isso foi muito recorrente, né? Eu posso ter o mesmo nível. Ainda acontece. A gente, enfim, talvez menos, mas a gente sabe que isso acontece. E isso é que me pega também, né? Essa falta de equidade, de, ela não sabe, ou ela não tem tanta experiência, e às vezes mas por que ela não tem tanta experiência? Em que momento a porta foi aberta? Porque eu parto do seguinte pressuposto, eu só vou desenvolver aprendizagem se eu tiver oportunidade. Se me trancafiar, como trancafiaram muitas que ficaram dentro de casa durante muito tempo, elas não tiveram oportunidade de sair para aprender o que era política, e as que saíam eram tidas como bruxas queimadas e levadas para passar para a praça. Eu acho que eu devo ter sido uma dessas aí. Eu tenho certeza. Às vezes eu tenho a sensação de que eu fui queimada, total, calada, e assim, sabe? Porque às vezes eu tenho uma sensação de que eu quero falar, não consigo. Sim, que em outra vida eu devo ter sido uma bruxa dessa. Então, e até bruxa, na verdade, né? O conceito do que era bruxa era algo que desconstruía o que a igreja dizia. Então, se tu fazia hoje a gente toma o chá da avó, tá tudo certo, né? Porque isso era um saber indígena que veio dos europeus, legal. Na época, lá na Europa, na Idade Média, essas que faziam chazinho, que faziam benzimento, elas eram literalmente capturadas, gente. Porque como que vai saber mais que Deus, se o mundo é teocêntrico e é Deus que sabe? Imagina logo essa louca mulher, Joana d'Arc, que ouvia a voz de Deus, né? Ela disse que ela ouvia a voz de Deus. O que fizeram com ela, né, gente? Mulher ouvir a voz de Deus? Imagina, né? Vamos... Cara, que louco, né? Quando a gente olha pra história, assim... eu gosto muito, até esses tempos o Karnal ele fez, eu não sei se foi, eu não sei, tô perdendo o tempo, mas enfim, o Karnal fez uma relação de que a gente precisa entender, por exemplo, sobre Deus, sobre a história de Jesus Cristo, para entender por que nós fizemos certas coisas hoje. Mas é claro. Assim como a própria história. É que eu vejo a história dessa forma. Eu vejo a história, eu olho para a história, né? E alguns livros que eu leio que resgata como as coisas se davam. Né? Eu adoro novela de época, filme de época. Eu adoro, porque eles me trazem elementos para entender por que certas sociedades, certas culturas funcionam de determinada forma. E, de novo, quando a gente fala de cultura, eu falava muito com os alunos no ano passado sobre isso, né? Vamos definir primeiro o que é cultura, né? Porque se a gente parar para pensar, inclusive o que cada um vive dentro da sua casa. Eu tenho uma cultura dentro da minha casa, que é a forma de lidar com as coisas, a forma de fazer algo, conjunto de saberes, a forma entendeu? Então, quando a gente olha para a história, eu olho para a história e tudo mais, eu vejo dessa forma, como uma ferramenta que me ajuda a entender o mundo hoje. E quem eu sou no mundo. E não de julgar o que aconteceu. Não, porque na verdade aquilo fez, né? Exatamente. Então, mas enfim, isso é uma discussão, né, que a gente pode dá vários outros podcasts. A gente podia montar só com mulheres. Só com mulheres. Não, tô brincando. Mas eu vou abrir um parênteses que o meu irmão pega muito, meu irmão mais novo, ele pega muito no meu pé por causa disso. Que às vezes, ele fala assim, a gente começa a discutir coisa e tal, vai pra essas linhas assim, né? Extremamente intelectuais e de discutir mesmo, de entender, de analisar, de pegar fatos e tal. E aí eu falo, eu acho que eu vou fazer alguma coisa pra mulheres. Ele falou, por que tu fala isso só para as mulheres? Cara, tem um monte de homem que também tem essa pegada, que também curte esse tipo de discussão, que quer entender por que as mulheres, ou por que os próprios homens se comportam do jeito que se comportam hoje. Em relação às mulheres, em relação ao trabalho, então assim, não é um saber que é exclusivo da mulher, né? Não é algo, claro, a gente tem um déficit, vamos dizer assim, né? Mas é uma pauta que pode ser discutida por todos. Claro. E eu acho que seria, inclusive, algo extremamente fora da caixa.
Entende? Uma discussão onde a gente trouxesse esses dois olhares. Do feminino e do masculino. Porque eles são muito complementares. A gente não existe, né? O feminino e o masculino, eu não tô falando necessariamente de uma relação, gênero. tá? Não, não é de gênero, não é do gênero. Então, não. É muito interessante a gente olhar para esse outro, porque a teoria da aprendizagem vou trabalhar, vou olhar para o espelho e eu preciso desse saber para me complementar, e das figuras quando uma criança está em formação. Isso. A importância dela ter professoras e dessa criança ter professores, como isso é saudável, né? Como nós precisaríamos ter mais professores. Eu trabalho há muito tempo nas séries iniciais do 5º ano, o que equivaleria, assim, público em geral, aí o que foi a nossa 4ª série. Hoje a gente tem alguns professores, mas durante muito tempo a gente não teve, né? Então, eu acho muito saudável para as crianças, porque senão eles só têm, desculpa, vou tirar o só, eles têm figuras femininas de referência, que são muito positivas, mas ter figuras masculinas de referência são tão importantes quanto, exatamente. E esse movimento da gente estar trazendo, tá buscando pessoas que queiram trabalhar, mesmo lá na educação infantil, é difícil ver. É difícil, né? Na educação física ainda é um pouco mais comum, assim. E eu acho muito saudável. Na verdade, psicologicamente, para a constituição da psique da criança, é muito saudável isso. Tu fez um parênteses sobre a educação física, né? Se a gente olha de novo, né, essa trajetória, enfim, esse nosso tempo dentro da escola, da educação, a gente vê que tem muito mais professores de educação física do que professoras, olhando no ambiente escolar, tá? Que é onde eu conheço, não sei fora, mas assim, pelo menos na minha experiência, as minhas caminhadas pelas escolas, quando você vai fazer formação de professor e tal, geralmente o homem é o professor de educação física. E eu fiz esse ano, eu experimentei algumas coisas esse ano, né? E eu fiz uma sessão, massagem tântrica. E primeiro a gente discutiu, a gente conversou muito sobre, e a gente falou muito do feminino e do masculino, né? Porque a massagem tântrica, ela vai trabalhar justamente esse feminino, né? Esse feminino, o que é essa energia feminina, enfim, o que ela mobiliza, né? Ela é responsável pela criatividade, pela flexibilidade, pela empatia, por essa coisa como é que a gente chama? Do acolhimento, né? Enfim, isso é do feminino. De novo, não tem nada a ver com gênero. É o do feminino, né? Então, por isso que tem homens que têm muito mais desenvolvido essas habilidades, que são habilidades femininas. E independe realmente do gênero. E ele comentou comigo uma coisa que foi muito interessante. Porque eu contei um pouco, enfim, da minha história pra ele. E eu falei que eu adorava correr. Né? E, enfim, que eu gosto de correr, aquela coisa toda. E ele disse, mas faz todo sentido. Porque tu tem um masculino extremamente desenvolvido. E o que é o masculino? Foco, determinação, fazer, realizar, executar, sistemático, metódico. Então vamos lá, olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Olha o desafio, entende? Eu me arrepio inteira. Porque assim, minha história fez com que eu desenvolvesse meu masculino. E é sempre ela. Porque daí vem, enfim, contexto familiar, vem de uma família de mulheres muito fortes, que tiveram que ter essa iniciativa e tal, e que teve que desenvolver essa habilidade masculina. Estratégia de sobrevivência. É isso, entendeu? E em especial nos últimos 10 anos da minha vida, eu sou o homem da casa, enfim, né? Sou eu e eu. Se não é eu fazer, não tem comida na mesa, né? E assim por diante. Então, eu obrigatoriamente, vamos dizer assim, por sobrevivência, né? Acho que é isso mesmo, eu desenvolvi muito meu masculino. E aí eu me dei conta agora, há pouco tempo, de que gente, pra onde foi parar meu feminino? E esses últimos anos aí, principalmente depois da pandemia, né, até pela empresa, porque é isso, aí tu vai entrando num ritmo do fazer, do realizar, do executar, do isso, do aquilo, de tomar conta do controle, tudo certinho, bonitinho, que é muito do masculino. Então, a balança tá desequilibrada. Então, peraí, vamos resgatar esse feminino, né, vamos trazer... Gente, eu me peguei andando só de tênis, camiseta e calça jeans durante o tempo. Mas tu vê como a gente vai se perdendo. Né? Então é importante
as duas habilidades, as duas pontas do masculino e do feminino. Que habita em cada um de nós. Que habita em cada um de nós. Exatamente, é isso. Então, a discussão do feminismo, ele não é isso, né? Não. É justamente eu poder estar numa mesa, né? Que tenha lá 10, 15, 20, 30 empresários. Como já aconteceu várias vezes comigo. Né? Todos homens. Eu, a única mulher. Você foi ouvida? E para ser ouvida, só que daí vem de novo, porque a gente vai aprendendo, né? Então, eles não fazem isso por mal. Então, eu sei que eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que mudar meu tom de voz, eu tenho que mudar a posição da minha cara, da minha face diante. É muito maluco. Eu dou risada porque hoje eu entendo que tá tudo bem pra mim porque eu não tô anulando meu feminino. E que pra eu poder fazer eles entenderem que tem uma mulher na mesa e que essa mulher tem um olhar mais flexível, mais acolhedor e que essas habilidades femininas, elas precisam coexistir no espaço masculino, dentro de empresa, dentro de decisões, na hora que você vai tratar com pessoas, na hora que você vai fazer treinamento, na hora que tu quer que o outro faça aquilo que você quer, porque não é chegando e mandando fazer, porque isso é masculino, entendeu? Então, eu preciso trazer. Então, tu vai devagarinho trazendo esse movimento e mostrando pro grupo masculino que tá ali, de que, olha, esse lado aqui empático, essa flexibilidade, esse feminino, ele faz parte também deste mundo. Então, eu começo sim no masculino, eu firmo na cadeira como masculino para ser ouvida, porque senão você não é realmente, porque é natural, isso acontece. Se naturalizou isso. Se naturalizou, desculpa, se naturalizou. Se naturalizou com o passar do tempo. Que é normal, né? Que acha-se normal. Só que aí que tá, é onde foi que eu acho que muita mulher se perdeu. Porque aí ela se masculinizou a tal ponto de que hoje ela precisa estar masculina o tempo inteiro. E tá deixando o masculino e todas as habilidades do masculino se sobrepor. Entendi. Tu entende qual que é a minha pegada, entendeu? Entendeu que tu tá do outro lado, né? Isso. Então, eu faço o seguinte, tá, peraí. Então, pra entrar nesse espaço, eu preciso fazer isso? Ok, vou fazer. Estratégia. Então, estratégia. Eu entrei. Tô nele? Opa, agora eu devagarinho vou trazendo esse feminino pra esse espaço, pra que eles possam perceber que é necessário. Então, é estratégia. Claro, nem sempre tu tem essa abertura também. Aí depende do lugar onde você está. Generalizar também. Exatamente. Mas entende que é um pouco disso, assim. Sim, eu vou transpor para a realidade que eu vivo. O número de professoras e de professores, né? Também isso, assim. Tu olha para o ambiente, tem mais mulheres. Tu olha para o ambiente, tem mais homens. Tu vai no ambiente, ficam as mulheres conversando e os homens separados. Quer dizer, são... Ana, você sabe, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que eu vou ser odiada, assim, em alguns, mas tá tudo bem, né? Porque, enfim, quando a gente se expõe, é isso que acontece, né? Eu tinha pavor de sala dos professores. Pavor. Assim, em alguns pontos, porque é sempre as mesmas coisinhas, as mesmas reclamações, no sentido, tá, tu não vai fazer nada com isso? Porque isso é uma tomada de decisão, é isso, tá, peraí, eu tô com um problema aqui, seja com um aluno, seja com o teu chefe, direto, indireto, tá, ok, então o que tu vai fazer? E parece que às vezes a gente tem essa coisa assim, reclama. Claro, também tem uma parcela que é do perfil dessa profissão, né? Mas enfim. Ok, você dá outro podcast. Na verdade, outros vários. Enfim, mas entende assim que é nessa, como tu falou, transpondo agora para aquele ambiente ali, agora vamos inverter, que é muito mais feminino, que também daí é muito mimimi. Que daí é muito... Eu não tenho. Ele fala, você é homem aqui mesmo. Deus foi tão generoso, me mandou um filho. Agradeço todo dia, porque eu não sei se eu vou ter uma menina não, hein? Eu não sei. Os desafios, eu sei que são desafios. Ponto. Diferentes e nem mais nem menos. Só curto e me identifico em ser mãe de menino. Eu também. Não me imagino. Eu já sabia desde sempre, né? Desde o momento que eu soube que eu tava grávida. Eu também. É menino. Eu tinha certeza. Tinha certeza absoluta. Não tinha nem a mente assim pensando. Menina? Não. Tinha aí de tanto vir dizer, mas vamos deixar 3 nomes separados, vai que eu falei, não é!
Mas eu tô dizendo que não é. E eu dizia, meu Deus do céu, será que vem uma Rafaela? Cara, eu tô com a minha mente formatada em Rafael, e esse bebê não vai se sentir amado. Olha as pilhas, que a maternidade dá um outro podcast. Ainda mais maternidade, assim, naqueles 45 minutos do segundo tempo, prorrogação pênalti, ok, foi o meu caso. Assim, né, pra esse padrão, né, que dizia que mulheres tinham que ter filhos até os 35, pois elas estavam velhas, né? Eu escutei isso a minha vida inteira, né? Sou de uma geração que tinha que, né, casar, fui educada para. E não fiz isso nessa ordem, assim, nem nesse tempo, né? Eu sou ovelha negra da família. Então, enfim. Separada, sozinha, com um filho. Meu Deus, cara. Amo essas. Tô completamente distorcida do negócio. Sabe que a minha mãe, às vezes, agora ela parou, ela desistiu, eu acho. Desistiu. Chega uma hora que eles desistem. Mas ela pegava assim, minha filha, não consigo entender como é que tu consegue ficar sozinha assim. Ela pergunta pra ti. Claro, né? Aquilo talvez seja uma coisa que tocava ela, talvez porque ela não conseguisse ver nessa situação. Tenha certeza disso. Né? É isso, né? E, enfim, ela sempre me apoiou muito na minha separação, ela meio que bom. Me apoiou demais, mas, né, ela sempre falava nos anos seguintes, como é que pode? Mas assim, né, teve uma vez, gente do céu, acabei de lembrar, uma vez ela disse assim pra mim, filha, era bem próximo, assim, do final do ano também, né, ela disse assim, tu sabes, né? Se tu quiser trazer alguém aqui pra apresentar pra gente, tá tudo bem? Daí eu falei, tá bom, né? Ela disse, não, mas assim, qualquer pessoa, quem tu quiser. Já sei onde ela quer chegar. Aí eu falei assim, tá bom, ok? Daí ela assim, inclusive, se for uma menina também, tá tudo bem. Gente, olha só, né? Mas pra te ver, né? Porque quando você não consegue, como é que o outro consegue? Porque eu não, os espelhos, claro, né? Eu não consigo. Então, como é que tu consegue? Como é que é possível, sozinha? Né? Como é que... E aí, eu vou tentando encontrar, de novo, as alternativas pra entender por que o outro não atende aquela expectativa que eu tenho sobre ele. Claro, sempre, tudo é espelho, né? Eu digo, aprendi, quando eu comecei a terapia já há 13 anos atrás, que assim, o que tu sente é teu, né? Não é que o outro te provocou, né? Sim. Se tu deu o poder dele te provocar, daí é outra história, né? Mas, enfim, então, mas foi uma cena, eu não falei, tá bom, falei, obrigada. Eu imagino, que bom, hein, saber disso. Obrigada. Isso seria inadmissível para elas como filhas, né? Historicamente, olha só, que legal parar para pensar que isso foi se desconstruindo e que ela estava preocupada e queria te acolher. Eu tô fazendo o olhar de fora, né, Graça? Eu não tô na relação, então é super fácil falar, né? Tu conseguirias analisar, por exemplo, coisas minhas muito mais facilmente do que eu, né? Enfim, normal, né? Eu penso que é isso, assim, historicamente, e o papel que as mídias têm e tal. E de colocar para eles que são de uma geração. A minha mãe tem 73, né? Então, assim, para ela isso era algo muito, muito esdrúxulo. E hoje ela trabalha num lugar onde as meninas são um casal e tá tudo bem, né? E aí, isso é muito legal de ver. Eu gosto mais de evolução. Evolução no sentido de você entender, compreender que não precisa ser exatamente do jeito que você quer. Família, outra coisa assim, o que é família hoje, né? E entender que pessoas sozinhas são família. Isso. E entender que um filho com um pai é uma família e tá tudo bem. Que um filho com uma mãe é uma família, que tá tudo bem. Muitas vezes são os avós ou os tios, então os padrões sociais eles têm se transformado. E a gente tem que estar aberto na escola para entender. Né? Né? Eu vou falar do lugar que eu fico, né? Mais tempo na minha vida que é a escola, de entender que cada serzinho daquele vem com um pacotinho de experiências diferenciadas, né? E a gente precisa considerar isso, né? Porque não é aquilo que eu daí determino que é uma família, ou que eu acredito, porque o respeito, ele vem para além da minha crença. Pronto. De entender que tem outros modelos. É isso. Pronto. Eu não preciso aceitar. Não. Mas eu preciso respeitar. Tu tem que entender que é um outro jeito, é assim, e tu não vai poder excluir. Ele é uma criança igual a todas as outras. Eu já tive várias crianças, filhas, por exemplo, ou só do pai, ou só da mãe, ou de casais homoafetivos, e aí, qual é o problema?
né? Qual que é o problema? Então, assim, isso é... Se te incomoda, é teu. Isso. De novo, se tá te incomodando, cara, vai olhar pra dentro e vai descobrir e vou por dizer que uma que coisa, te incomoda. tá? Vou confessar, assim, muitas vezes aquela família homoafetiva estava muito mais presente, aquela criança tinha muito mais atenção do que as famílias ditas como tradicionais, que eram abandonadas pelos seus pais, ou pelo pai, pela figura paterna, muito mais pela figura paterna, tenho que dizer, do que pela figura materna, né? Esse abandono, né, de não viver com a criança, não acompanhar, era muito mais presente em famílias ditas como tradicionais, como família, né? Então, isso também é para reflexão, sabe, Graça? Porque traz um papelzinho, traz um rótulo assim, né, de que não é normal. O que é normal? De novo. Né? De novo, assim, padrões, de novo, rótulos, de novo, caixinhas, né? A gente tem que entender que nem sempre essas caixinhas servem para todo mundo. É verdade. E às vezes a gente saiu, ok, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Né? E essa coisa de conseguir pensar fora da caixa ou ter esse olhar, não sei se é um olhar sensível, um olhar empático, enfim, né? Um conceito que fizesse sentido para cada um, mas isso também te fez começar uma outra coisa fora da caixa, né, dona Moça? Sim. eu até hoje eu não sei. Eu não sei o motivo. É mesmo? Não sei. Não sei. Qual foi o diabo do motivo que tu decidiu correr? Foi só pra emagrecer? Não. Não foi, né? Nada a ver. A minha história com a corrida é muito louca, né? Gente, abrindo parênteses, a gente agora deu um pulo, né? Deu um salto aqui. Mas é que além da educação, né, enfim, e de tantas experiências que eu e a Ana vivemos, a gente tem um outro ponto que nos conecta muito, que é o esporte, né? Embora eu não tenho nem comparação com essa pessoa aqui. Mas aí, a gente não se compara. Peraí, acabou. Verdade. Parou, vó. Verdade. Deu? Verdade. A gente já se compara. Minha régua, a tua régua, a tua régua. Mas é que eu isso... não pedalo, eu não nado, minha amiga. Entendesse? Então... Ok, foca nela agora. Entendeu? Eu só corro. Eu só corro, tá bom. E por que tu começou a corrida? Então, eu comecei o processo de reeducação alimentar lá em 2012, quando eu tinha me perdido dentro de mim, tinha uma criança de 1 ano e meio para criar, meus exames estavam todos bugados e eu fiquei com medo de morrer, literalmente, né? Eu tinha os exames da minha mãe, eu disse, não, vamos mudar isso. Aí encontrei o anjo na minha vida, que foi a Karina, né? Meu divisor de águas, eu sou uma antes dela e outra depois. E faz 10 anos que a gente tá nessa caminhada. E ela, 10 anos, faz exatamente 10 anos. Eu comecei em 2013 com ela. E aí... Foi tudo que me indicou. Isso. E a Karina fez eu me reconstruir a minha relação com a comida, né? Porque eu tava emocionalmente muito abalada com algumas coisas. E descontando na comida, com uma criança pequena para criar, desesperada, né, da conta do trabalho, a maternidade tira a gente do eixo, né? Enfim. Literalmente. E aí eu arrumei essa parte da alimentação por esse medo grande de ficar doente, né? Medo grande de ficar doente, eu era uma mãe tardia e eu pensava assim, eu vou ficar velha, isso eu não vou conseguir. Agora velha, e sendo comparada com a Oma, velha e gorda não. Primeiro, tenho que confessar, gente, eu também tenho os meus estereótipos, né? Eu falei, velha, eu sei que eu vou ficar. Todos somos hipócritas. Agora, todos somos. Cara, gorda não, porque eu vou ser apontada como a avó. Lá vem a avó, a tua avó. Eu ficava pensando que o Quintona ia dizer, meu Rafael, essa é tua avó. Eu ficava desesperada pensando nisso. Eu disse, não, tem que mudar. Aí, assim, literalmente a comida, ok, só comi o que estava escrito naquele papel, gente, uma coisa louca. Aí, ok, mas a alimentação, beleza. Mas a minha pressão, que eu tinha tido pré-eclâmpsia na gestação, sem ter tido hipertensão até então. Mas já era genética dando as suas, né? Aí eu fui no cardiologista, sou asmática também, né, gente? E o cardiologista olhou, mas tu tem que fazer, pai de uma ex-aluna nossa lá, me acompanha já. Tu tem que fazer atividade física? Eu tinha o Rafael com 2 anos e pouco, 3. Tu tem que fazer atividade física? Tá tudo bem, querida, mas essa pressão aí tá dando essas osciladas, tudo bem. Eu saí daquele consultório, fechei a porta e pensei assim, esse demônio não sabe o que é ter uma criança pequena pra criar, né? Quem não faz atividade física onde? Eu vou fazer que horas? Eu saí, aquele discurso do sedentário, né? Cara, que horas que eu vou fazer? Eu tenho uma criança, eu sou professora, eu tenho prova pra corrigir ela, pra preparar todo aquele trilhão de desculpas. As bengalinhas. Fui pra casa. Tá bom, comecei a pensar, tá, mas aqui ficou me encucando, né? Pra culminar, tu lembras do Robson, né? Nosso colega de trabalho. Então, Robson trabalhava ainda com a gente lá na escola. E aí, um dia ele me provocou, né?
E aí, quando alguém me provoca e diz que eu não sou capaz, ativou. Adoro. Eu gosto muito daquela assim, eu faço isso estrategicamente com pessoas. Ele fez comigo eu faço também. assim, duvido. Ele fez isso. Tu nunca vai correr. Meu Deus, parece que eu tô vendo ele falar na minha frente. Na sala dos professores do Bloco C. Bem assim, tu nunca vai correr. Eu olhei pra ele, como? Tu nunca vai correr. Espera um pouquinho. Eu tinha naquele dia uma janela e por ocasião eu tinha vindo de leg e uma camiseta, era uma atividade com as crianças e eu tava de tênis. Eu falei, tá bom. E eu tinha que ir no banco, na época que a gente ia ao banco, né? Agora a gente faz tudo no app, né, gente? 2014, né? Ontem. Eu fui ali na Caixa Econômica da 15. Eu saí da escola, eu nunca tinha corrido, gente. Eu saí da escola, botei a carteira e o celular, hoje eu olho como é que eu fiz isso. Carteira e celular debaixo do braço, exato, correr assim, né? Eu fico pensando como é que seria. Eu fui até a Caixa Econômica, não sabia o que era Pace, relógio, Garmin, nada dessas coisas. Cheguei no caixa eletrônico, fiz o que eu tinha que fazer, voltei correndo. Isso hoje eu sei que não dá 1 quilômetro. Mas eu achei. Mas aquilo ali, eu nunca tinha corrido. Cheguei na escola, primeiro eu procurei, né? Onde é que tá? Ele tava trazendo a turma, eu olhei pra ele. Eu corri até a Caixa Econômica da 15 e voltei, só pra te dizer. Ele assim, tô te esperando lá na Runners pra treinar. Aí eu fui lá, só que os horários do Robson eram impossíveis pra mim sempre. Não coincidia. E tava o João. Bora, João. Bora, Ninha, vamos lá. E começamos o treinamento juntos. E essa relação tá desde 2014. O João acompanha alguém que era, né, sedentário, já era magra, mas aquela falsa magra, meu índice de gordura era muito maior do que é hoje, por exemplo. Essa composição corporal mudou completamente. E junto com a Karina a gente foi construindo, então assim, do 5 eu fui pro 10, aí foram várias provas de 10, gostei do negócio. Do 10 eu fui pro 21, vários 21. E aí eu falei, cara, 2017, eu ia fazer 42 anos. E eu ganhei um livro do Arthur, filho do Roberto Vilela, Roberto, que contava a história de um cara que tinha corrido a maratona no ano que ele completou 42 anos. Falei, eu quero ver isso. Escrevi pro João, seguinte, tu me treina pra uma maratona? Comecei a olhar Florianópolis. Era 2 dias antes do meu aniversário. Falei, essa. Em janeiro fiz inscrição, mandei pra ele, top, aqui, vamos treinar pra maratona. Então assim, sedentária completamente, asmática, fui pra ex-fumante também. Não totalmente, mas sim, né? Bem mais um pouco, né? Enfim, fiz a primeira maratona em 2017. E foi um divisor de águas na minha vida. Porque ali, não só, né? Os primeiros 5 quilômetros também, porque eu descobri, a corrida me mostrou que eu tinha uma força que eu não imaginava. E é isso que me fascina. É poder a cada treino sair para me superar, poder a cada prova, independente do outro, porque a régua não é o outro, a régua é a Ana. Então eu vou para a prova, né? Como eu fui para a maratona agora, a última prova, a maratona eu fiz em agosto, né? Fui pra prova, eu tinha alguns planos, né? Porque pro 42 a gente faz várias estratégias. Aí a gente desconstrói todas elas no percurso também, porque a Nossa Senhora do Vento liga o vento, chuva, depois liga o maçarico na cabeça, porque a gente, 42 quilômetros não é uma coisinha assim, né? Gente, é só pra entender, né? A maratona... É a pessoa correndo no Rio, tá? Muito pior que aqui, então nem tem que dizer. A maratona são 42, 195. Isso é muito importante. 42, 195 Detalhe, metros. os dois últimos quilômetros, na cabeça do maratonista que já correu 40, eles são incomensuravelmente maiores. Muito. Né? Na minha conta matemática, que ainda bem que eu sou de humanas, né? Eles são maiores do que os outros todos. A sensação que tu já deu tudo que tu tinha. Os 2 últimos é com o coração. Né? Tu não tem perna, não tem já foi tudo. Já foi tudo. É com o coração mesmo e seja o que Deus Nosso Senhor quiser. E ali a pegada das provas maiores, as pessoas me perguntam, Grace, por que, né, 21 e por que o 42? O 21 cabe na tua vida, louca, nossa, a gente já conversou sobre isso, né? Sim. 21 é a cerejinha do bolo. A gente, como nós somos focados, cabe na vida da gente, sem muito esforço. Tu consegue organizar um longo, vai ser de 17 e 18. Final de semana. Durante a semana tu administra o 10 né, tá tudo certo. Se for preciso fazer treinos de tiro, enfim, né? Rampa, escada, aquelas coisas, né? Agora o 42 exige... Não fala muito, porque quem não... É verdade. Tá. Vai que se assusta, entendeu? Não assusta, não é legal. Aí pro 42... a tal da dor boa. É verdade.
O 42 não tem ensaio. Dr. Drauzio Varela fala, desculpa, não tem improviso, né? Tem pessoas que vão improvisar e vão dar conta de cruzar a linha de chegada em 6 horas e caminhar e tá tudo certo. Não funciona assim para todo mundo, né? Porque ele exige um mental, ele exige o físico, ele exige a alimentação, mas ele exige um mental muito forte. Tu sabe o que é correr no Rio? Eu nunca corri no Rio. É muito quente. No deserto do Atacama. Então, é verdade, olha aqui, ó, gente, ela tá falando. Ela já correu no deserto do Atacama. Correu no deserto! Tu correu no deserto, Graciele Paris. Vem falar de mim. Não. Mas cara, o que tu faz no 42, filha? Tu destrói. Tu é grossa. Tu é uma grossa. Enfim, gente, aí assim eu não. Dá uma raiva de felicidade. Você já ouviu isso? Dá uma raiva, que desgraçada, eu não acredito. E assim, Graciele, esse ano, voltando às coisas todas que a gente tava conectando antes, assim, né? E agora, quando você tá completamente fora, descontrolou tudo, né? Tipo, sim. Esse ano foi um ano assim, eu fui pra maratona porque eu queria ver o ciclo de novo, porque não é a prova, é o ciclo, né? Eu queria ver isso de novo, eu amo essa distância, ela é cara pros treinos e tal, mas é algo que trabalha a resiliência, né? E eu queria viver isso de novo. Mas eu fui sem um plano A, eu fui e disse assim, eu vou lá fazer. Por quê? Porque eu tava 2 anos mais velha, porque em 2019 eu consegui fazer um tempasso, né, que era 3,39, e eu pensei, cara, eu não vou conseguir fazer 3,39 de novo, depois de 2 anos parada, tomando um remedinho de hipertensão, um pouquinho, mas tomando, eu não sabia como é que meu corpo ia reagir, não sei, né? Ou o cardio falou, vai, tá tudo certo, não vai ter problema. Mas, querendo ou não, a gente fica meio bugada, né? E eu falei assim, eu vou. Quando eu acordei de manhã, que eu fui pra largada, Nossa Senhora do Vento ligou o turbo, e o meu problema não era chuva. Eu pensei, cara, eu treinei no sol, eu treinei na chuva, eu treinei no calor, eu treinei no frio. No vento, peguei alguns dias, mas o vento no vale é diferente do vento sul, né? Eu perdi meu fone de ouvido durante a prova, um deles, né? Porque o vento arrancou e, gente, o vento fazia assim com a gente em cima da ponte. Então era uma mão no número de peito, uma mão no número de peito, porque se perde o chip, e eu queria ter meu tempo registrado, independente de qualquer coisa. Então eu recalculei a rota, assim, eu dizia, Ana, tá, tudo bem, não vai dar tempo. Não, Ana, tudo bem. Meu Deus, cara, essa resiliência, mental, ele é constante. Cara, e aí, quando a gente passou no 30, né, que tu passa no funil, e isso é empoderador nessa prova, assim, tu passa no funil da largada e tá todo mundo ali, né, torcendo, mas tu tem mais 12, né, assim, pela frente, os piores, né, tu tem 12 ainda pra fazer. Eu fiz 30, só tem mais 12. E aí, não é só, né, isso, 12,195, que aí tu passa ali, aquilo dá um gás. Eu vi uma moça na minha frente que me chamou muita atenção. Ela combinou com o marido de entregar uma bebida, né? Nunca faço isso, gente. Quero correr, não quero, né? Enfim. O marido foi correndo, ela ainda deu um esporro porque ele não alcançou ela, foi muito engraçado. Depois ela assim, tu acha que eu consigo fazer sub 3,40? Aí ele assim, olhou, agora não dá mais. Eu olhei para aquela situação, como assim não dá mais? Não é ele que tá correndo? Respirei e fui. Falei, como que não dá mais? Ninguém me diz o que se dá ou não. Eu que vou eu que vou dizer. Eu digo. Eu falei, cara, cadê? Né? Eu acho que porque também isso acontece com o corredor. A gente fica meio... Vários momentos a gente fica burro. Em prova de longa distância a gente fica meio burro, né? Eu levei um tempão pra tirar os manguitos, porque eu dizia, como é que eu vou tirar? Onde eu vou guardar? E passando calor. Estratégia. Como é que... Aí até eu consegui me desvincular. Não, é um manguito que eu treinei. Vamos lá. Não era um que ficava um pouquinho mais agarrado. A estratégia... Olha só, gente. A estratégia pra tirar o manguito, enrolar os manguitos sem parar. E colocar os manguitos dentro da bermuda. Tudo isso correndo. Tu sabe o que eu tô dizendo. Então, assim... Tudo isso voando. Aí eu fui e disse, não, gente, vamos lá. Aí chegou 36 mais vento. Eu falei, cara, 36, vamos. E tava todo mundo na mesma, né? Todo mundo morto, acabado. Quando eu cheguei no 40, que eu olhei e falei, tá, vai lá. Vamos lá. Só levo o que tem. Fui. Quando eu fui chegando perto da linha de chegada, eu falei, cara, 2 minutos pros outros não é nada, né? Pra mim é uma vitória, porque assim, eu tinha superado a Ana de 2019. É porque a régua é tu, né? Falei, cara, eu tô me superando e tô mais velha. Cara, isso, porque, querendo ou não, a gente não tem mais o mesmo ritmo. Tu vai perdendo, né? Isso é natural. Não vou mais correr com 70, espero estar correndo,
que é o Drauzio Varela, meu ídolo, né? Com 79 ele correu Tóquio agora e conseguiu a medalha das 6 grandes maratonas do mundo. Eu falei, cara, né? Então vamos lá, vamos aproveitar então. Que aí tu consegue te superar. Não tem... Aí mesmo que tu tira força... Aí eu falei, não, leva tudo sobrou, vamos lá e tá tudo certo. E deu muito certo. Então é isso, assim, é encontrar, é viver o processo, né? E é doloroso, é cansativo. Mas é que quando tu... Mas ao mesmo tempo é revelador, empoderador, porque cruzar aquela linha de chegada e fazer aniversário no outro dia é a prova do meu coração, assim, sabe? A gente ficou lá no hotel pra curtir o hotel depois e aquela medalha trouxe pra mim, assim, de novo uma vitória. Não, tu pode, né? Porque a medalha, ela simboliza muito mais do que só o teu tempo. Não. E outra, né? Eu gosto muito eu uso muito a corrida pra mim, mentalmente, quando eu tô passando por algum desafio, né? Eu gosto de fazer essa transposição. Quando a gente fala de processo, ou quando você tá numa caminhada pra alcançar alguma coisa, pra conquistar, pra realizar, seja o que for, é dolorido pra caramba esse processo. Porque os treinos são doloridos, são cansativos, tu tem que abrir mão de um montão de coisas, como tu falou, teus amigos, sei lá, vão sair à noite pra beber e tal, tu até pode dizer, mas tu não vai beber, tu vai beber água, por quê? Porque tu quer fazer a prova bem, independente às vezes de tempo, enfim, isso não tem nada a ver. Tu quer completar. E aí, as pessoas sempre perguntam pra mim, cara, que louca, 42 quilômetros, como assim correr 42 quilômetros, né? Eu falei, gente, é que assim, ó, o processo ali todo, ele é muito desafiador, né? Tem desconforto, sente falta de ar, sente dor no joelho, e aí tudo aquilo, né? Mas a sensação da chegada no pórtico, eu faço tudo de novo. Eu faço tudo de novo. Sim. Faço tudo de novo. Tá certo que durante a corrida tu pensa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou inventar pra minha cabeça? Mas tu chegar no pórtico e já tá pensando em qual vai ser a próxima inscrição. Sim. Né? Então, e aí eu faço muito essa analogia da corrida, do esporte, enfim, com a vida. Né? Porque eu acho que é isso. Tem umas hashtags assim. Quando você determina, quando você quer alguma coisa, mas quando você quer alguma coisa, cara, não tem desculpa. E assim, é claro, em situações extremas, né? Mas assim, cara, não tem desculpa. Tu vai arrumar tempo, tu vai te organizar, tu vai falar o que precisa falar, enfim, tu vai fazer o que tem que ser feito. Aí eu não sou disciplinada, tu aprende. Se tu quer aquilo, tu aprende. Sim. Então eu acho que é muito forte isso. E, gente, olha que não acaba bem aqui assim, né? Tô quase acabando, prometo, mas não acaba ainda. Ela não só se superou em 2019, como ela ganhou um pequeno índice. Então, né? Lá em 2019, quando eu fiz o 3,39, o índice para a minha idade na época era 3,40. Gente, índice é um tempo. Ana, se tu quiser falar, acho que tu vai falar muito melhor do que eu, filha, porque eu não entendo porcaria nenhuma, nem sei o que é isso. Eu nem me imagino fazendo isso. O índice é sempre um tempo, né? Tem algumas maratonas no mundo que pedem que você tenha feito uma maratona em determinado, num período que às vezes é de um ano, depende da janela, né? Tu tens que fazer uma maratona, se tu quiser participar daquela, num determinado tempo para tua faixa etária. Para tu pleitear, concorrer a uma vaga, né? Então tem algumas maratonas que tem essa pegada do índice. Que não é só se inscrever. Isso, por exemplo, Berlim você se inscreve e é sorteio, né? Então não necessariamente você vai ser sorteado. Nova York tem índice, todas elas, se você tiver bastante dinheiro, também compra uma vaguinha, né? Eles vendem. Eu gosto dessa ideia também. Essa ideia pra mim é eles melhor. Vendem também. Eles vendem, então tá bom. Eles vendem. Não sei dizer o preço, porque eu nem pesquisei. Mas o índice, então, é um tempo de maratona que tu tem que fazer. E em 2019 eu fiz e o índice tinha menos de 1 minuto, então muito improvável, né? E o sonho é correr Boston, na verdade, que tá em realização agora, né? Como você falou, quando tu quer muito uma coisa, assim, e tava lá dentro, né? Eu continuava querendo, eu quero. Eu fui pra prova com isso, eu quero, né? Se não der, ok, mas eu quero, eu vou fazer a minha parte. Quando eu saí, acordei, falei, não viajei, eu não acordei agora de madrugada com esse vento né? Eu vou encarar. E deu certo. E o índice agora para a minha idade não é mais 3,40, é 3,50, né? Então fazer a maratona como eu consegui fazer em 3 horas e 37 me deu 13 minutos de folga. Caraca, por isso deu uma boa vantagem. Aí a vantagem, porque o que eles fazem? Aí ranqueiam todas as mulheres
do mundo que querem correr lá, e não são poucas, Uhum. ranqueiam seu tempo, e aí, né, esse ano eles fizeram, até por conta da pandemia também, todos os que fizeram o Qualify, ou seja, todos os que tiveram tempo Uhum. e que se inscreveram, né, tiveram os tempos aferidos, conseguiram a vaga. Aí fizeram, né, porque tu manda lá e faz inscrição se for aceito. Então, receber aquele e-mailzinho, né, cara, Ana Paula, parabéns, você está aceita na 127ª edição da maratona, de uma das maiores maratonas do mundo, gente. Foi um dia em que, nossa, era um dia no horário do almoço, estava terminando um trabalho e daqui a pouco chegou o e-mail, que eu abri, eu não conseguia falar, porque realmente assim, tu dizer, É sobre cara, isso. é sobre isso, É é sobre sobre linhas de chegada, é sobre conquistar, isso, é sobre conseguir, né? É por isso, né? É isso aqui, ó. Ok, o que você aprendeu no caminho inteiro... E que tô aprendendo ainda. É extremamente válido, né? E essas aprendizagens te fazem chegar nesses resultados. Então, cara, assim, já te falei isso, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. A Ana vai para Boston. Ela vai para Boston, sim, né? 17 de abril de 2023 é a prova. Vai correr lá. Enfim, ela tá fazendo hoje uma mobilização na rede. A Ana é super conhecida aqui em Blumenau. E, né, para ajudar nesse movimento também, né, Ana? Que a gente sabe que, né, não é assim. Não é só flores, né? O caminho de novo. Eu tenho flores no nome, mas não são só flores. E aí, de novo, é todo esse processo também de aprendizagem, né? E eu acho que para nós, Ana, tem uma coisa que pega aí. Né? A Ana tá fazendo rifa, enfim, né? Tá fazendo alguns movimentos para ajudar nos custeios das despesas da viagem. E isso também é um aprendizado. Porque para pessoas que têm, né, assim, esse masculino, essa coisa que eu divido, que eu faço, eu realizo, eu não sei o quê, pedir ajuda ou, né, aceitar ajuda também é desafiador, né? Também. Então, assim, gente, deem bastante ajuda para ela. Eu estou aprendendo. Porque ela, na verdade, precisa aprender isso, não tem nada a ver com a corrida, tá? Sim, vamos esquecer agora a corrida. A questão aqui desse processo, e aí conhecendo, né, a Ana, enfim, que tem um coração gigantesco e que tá sempre querendo ajudar todo mundo e querendo fazer por todo mundo, que é muito empática, né? Tá na hora de receber. Eu tenho recebido. Chegou o momento de receber. Eu acho que aceita e agradece. Sim, todos os dias. E assim, e só vai, minha filha. Só vai. Bora lá. Vai. Ai, Ana, que delícia, assim. Ai, que papo gostoso. Foi muito bom. Vai de um ponto a outro, né? A gente dá a volta e ainda teria tantos outros, bem igual né? a nossa mente, assim, né? É bem igual a nossa mente. Pensamento em rede, assim. Pensamento extremamente conectado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada Muito bom. por esse papo, obrigada por essas reflexões, essas conexões, né? Essa sinceridade, porque essa é a Ana. Né? De novo, aqui é isso, assim, a gente de verdade, a gente falando, rindo, brincando, chorando e de tudo um pouco, porque é para ser um momento leve para todo mundo. É isso mesmo. Né? E que, claro, se alguma dessas palavras, né, dessas frases, desses parágrafos fez sentido, né, para alguém, se conectou, se bateu, se espelhou, né, e puder ser usado, então vai ser alcançado também o nosso propósito. Com certeza. Então, Ana, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado fazer aqui uma hora café. Ai, foi delicioso. Muito obrigada, foi muito bom. Então, tá, Adorei. Gente, gratidão. Se fizer... Imagina, eu que agradeço. Gratidão. Se fizer sentido para vocês e você quiser, assim, lembrou de alguém em algum momento, né, durante da nossa fala, quiser compartilhar, se você curtiu, se você gostou, né, desse papo e quiser curtir, enfim, a tecnologia agradece, já falei isso para vocês, né, ela vai pegar esse conteúdo, né, quanto mais gente curtir, quanto mais gente compartilhar,
vai enviar para mais pessoas e talvez faça sentido também para outras pessoas, para que a gente sempre alcance esse propósito que é contribuir, né? Que é fazer essa entrega. Com certeza. Então, valeu, obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Pra quem não tem roteiro,